Ora, muito boa noite a todos. Espero que a vossa semana tenha sido muito boa. Se não foi boa, a semana que aí vem vai ser melhor ainda. E nós estamos de volta com o programa Good Vibes e a este programa chamamos uma pessoa que nos vem falar de herbalismo. Ela chama-se Sofia Brandão e vai dizer-nos tudo sobre ervas e outros afins. Este é o São programa. algumas coisinhas. Este é o programa Good Vibes. Antes de mais nada, muito boa noite, Sofia, bem-vinda. Boa noite a ti e a todos que estão a assistir ao programa. Ora bom, antes de começarmos, a pergunta que se impõe sempre: quem é a Sofia Brandão? A Sofia é uma mulher curandeira de si, onde a natureza pulsa e que pulsa com a natureza também, cultivando e redescobrindo a sua forma única de ser e que vive compreendendo e conectando com o ciclo, com o seu próprio ciclo, com o ciclo da Terra, observando a natureza, resgatando alguns saberes da Terra, aqueles saberes que foram deixados pelas nossas mulheres ancestrais, que tinham essa e que mantinham essa comunicação e escuta profunda com a Terra viva. A Sofia é uma mulher cuidadora, é uma mulher curiosa, questionadora, peregrina da Terra e da Lua, é uma nutridora de si, para assim trazer o seu lugar de pertença e de presença, para trazer o lugar de escuta, de silêncio, de observação. E vivendo a cada dia o processo de nascimento, morte, vida, transformação, regeneração. Essa é a Sofia. Muito bem, então muito bem-vinda ao programa Good Vibes, Sofia. E o tema proposto é herbalismo. Ora bom, antes de mais nada, o que é que a Sofia faz? E depois entramos no tema. O que é que a Sofia faz na vida? O que é que a Sofia faz pelos outros, sendo que apresentas-te como curadora de si e dos outros? O que é isso? Eu sou uma herbalista, sou guardiã do sagrado feminino, guardiã do útero, sou terapeuta holística, eu faço tantas coisas, adoro o xamanismo e essa vertente tão ancestral, adoro levar a mim, porque quando me leva a mim, não é? A outras mulheres, à conexão com a terra, à raiz. Pronto, é isso que eu vou fazendo. Ok, muito bem. E então o herbalismo encaixa-se nessa... Esse é um tema que me apaixona muito, sim, encaixa-se sim. Mas no qual eu ainda me sinto uma donzela. Estou ainda a ser uma mera aprendiz, mas isso serei a vida toda, porque a Terra tem tanto para nos dar, é um tema que me apaixona muito e, como eu disse, tenho tanto ainda para aprender. A nossa ancestralidade de ervideiras, de benzedeiras, de alquimistas, de curandeiras, as parteiras até e as semeadeiras usavam as plantas para curar. E tudo isto se foi perdendo a quando a industrialização e até durante a Idade Média. As curandeiras e os curandeiros foram perseguidos e aniquilados. Então, parte do seu saber, ele foi-se perdendo. E o que eu gosto de ir fazendo é um resgate desse saber, através de pesquisas, de contacto com outras herbalistas, com outros herbalistas, com leitura de alguns livros. E, como eu estava a dizer, com tudo isto, este saber foi-se perdendo e esta sabedoria foi cada vez mais sendo levada para comunidades mais reduzidas,
circunscritas para comunidades muito restritas, nomeadamente as comunidades monásticas, que se tornaram as grandes guardiãs do herbalismo e de todas as tradições herbais. Ok, então, entrando mesmo no tema que nos traz a este programa, o que é exatamente o herbalismo? Posso ir continuando, então. Lógico que este movimento foi distanciando o povo dos seus curandeiros locais, e estes curandeiros e curandeiras não se perderam completamente, mas deixaram de ser respeitados. Mas aqui, nas nossas terras, nas terras de Cali, nas terras de Porto Cali, ainda temos muito viva esta tradição, até porque todas nós sabemos que muitas vezes a louca ou o louco da aldeia é aquele que trabalha com as ervas, que faz os quebrantos, as benzeduras, os chás, e isto ainda se foi muito mantendo. Ainda hoje temos algumas plantas que fazem parte da nossa vida, que foram ficando, como aquelas as cidreiras, as camomilas, que são tão vulgarizadas e são tão ricas também. O herbalismo, ele era a principal forma de medicina até ao século XVII. Eram usadas essencialmente plantas e minerais para fazer elixires, tinturas, cataplasmas, banhos, junções, decocções, mas com o desenvolvimento da indústria e da indústria farmacêutica, o herbalismo começou a perder a força. O herbalismo é uma herança cultural das tribos e das tradições que, de certa forma, e ainda bem, se tem vindo a resgatar, e muitas vezes ele vem complementando a ciência e a medicina. Então o herbalismo, ele mostra-nos a nossa pertença à terra, mostra-nos a sua medicina de cura, que cada planta tem um saber para nos ensinar. Então o que é que nós devemos saber? Saber honrar todas estas plantas, reverenciá-las, entendê-las e senti-las e escutá-las. O herbalismo é, no fundo, um trabalho sobretudo um trabalho de mergulho interior, de entender o nosso interior e perceber como é que cada planta, cada mineral está conversando connosco. Então, quer dizer que podemos lhe chamar uma medicina natural que nos acompanha desde que a humanidade é a humanidade? Sim, podemos falar nisso. É uma medicina natural que nos acompanha desde que a humanidade é a humanidade. Há uma história linda que me foi transmitida por uma herbalista que eu prezo muito, com quem aprendo muito, que é a história do curandeiro africano. Havia um curandeiro africano que era cego e ele só trabalhava de noite. Então, quando as pessoas iam ter com ele levava cada pessoa, cada uma delas, até ao bosque, e ele falava com as plantas e falava num dialeto próprio. E então ele depois explicava às pessoas o que é que as plantas lhe haviam dito acerca da sua cura, da cura que precisavam. No entanto, também lhes dizia se a planta estava ou não disponível para curar, porque às vezes não estava disponível para curar, pois ela estava a ser muito mais necessária no bosque, trabalhando e curando outras plantas, outras árvores, o chão. Logo, ela não estava disponível para curar mais ninguém. E esta história, ela faz muito sentido. Porquê? Pois quando nós tiramos plantas do solo, nós tiramos riqueza do solo, tiramos riqueza à terra viva, e devemos ter isto em mente. Onde está a planta, se há suficiente para ela fazer o que tem a fazer e o que precisa de ser feito na natureza, e sem comprometermos o solo, sem comprometermos ou sem perturbar a função que ela está a fazer naquele momento, que é necessária. A função daquela planta é necessária naquele chão, que é esta terra que nos sustenta. Então devemos mesmo respeitar
quando vamos colher alguma planta, alguma erva, qualquer das herbáceas, alguma árvore, porque o herbalismo é o quê? O herbalismo é falar com as plantas e explicar, por exemplo, porque é que ela está a ser transplantada. Quando nós vamos colher as flores, devemos colhê-las delicadamente. Devemos pedir à planta se deixa colher. E depois de a colher, devemos lhe fazer uma oferenda. Por exemplo, eu costumo aconselhar às minhas mulheres que elas podem oferecer o seu sangue lunar diluído em água no momento oportuno. E lembrar sempre que as plantas, como tudo o quanto existe, são tão essenciais e que quando te escutam e quando tu permites respeitá-las e acarinhá-las, elas trabalham contigo ainda mais profundamente. Então o herbalismo não é só fazer as poções, as mesinhas, os chazinhos, as tinturas, as macerações, não. O herbalismo começa ali, na raiz, na comunicação com a planta, na escuta sensível, neste trabalho mágico, neste trabalho meditativo, em perceberes, ok, se aquela planta te chama e se faz sentido colher. O trabalho com o herbalismo é este trabalho realmente de profundo mergulho interior. Mas isso é também, no fundo, uma espécie de regresso ao passado, uma forma de dizer, ou seja, trazer de volta a consciência de uma ligação que nós temos à natureza, por exemplo? Não é um regresso ao passado, é um retorno ao lugar de pertença. Okay? Nós viemos da Terra e para ela vamos, então é resgatar este lugar de pertença e de presença, okay? de respeito. Porquê? Porque as plantas, no fundo, elas são nossas ancestrais. Elas foram um reino que chegaram antes de nós. E se elas são as nossas ancestrais, podemos considerá-las o quê? Poderíamos considerar que são os nossos avós. Então, elas têm uma enorme mestria dentro delas e sobre todo o percurso delas. E isto pode-nos falar aqui de algumas qualidades fundamentais para se trabalhar no herbalismo. No herbalismo trabalhamos com 3 qualidades da planta, com o espírito da planta, com a energia da planta e com o corpo da planta, ok? O espírito que também se vai conectar com o nosso espírito, a energia que vai trabalhar todo o nosso emocional e o corpo que também trabalha aquilo que nós queremos, não é? Que é o nosso corpo, a nossa saúde física. Então o espírito da planta, ela é usado muito nas práticas xamânicas e mágicas, porque ela, como eu estava a dizer, é a mestria da planta. Para as nossas tribos ancestrais, as plantas eram mestras e guias espirituais, elas eram respeitadas, eram tão respeitadas, e elas eram, como é que eu vou explicar isto? Antes de existirem os anjos da guarda, existiam as árvores guia, as árvores que nos guiavam, ok? Então as plantas são mesmo estas nossas ancestrais. Por isso é que nós devemos respeitar. Nós viemos depois dela, nós somos os seus vindouros e as suas vindoras. Então elas trazem uma extrema cura ao nosso ser. E nós inspiramos o ar que elas expiram. E elas expiram o ar que nós inspiramos. E isto é de profundo respeito. Porque elas trazem-nos esta cura. Elas devolvem-nos um ar saudável. Portanto, de um certo ponto de vista até químico também, essa troca gasosa, portanto, nós expiramos o dióxido de carbono, elas absorvem-no e libertam oxigênio. Mesmo sem termos essa consciência, as plantas, de uma forma, não sei se posso usar esse termo, mas de uma forma amorosa e incondicional, já estão sempre em contributo de cura para nós, não é? Elas doam-se generosamente e gentilmente, sim. Okay. E elas dão-se como nosso alimento, não é? Elas alimentam-nos.
alimentam o nosso corpo e elas alimentam-se também do nosso corpo quando nós partimos, não é? Elas alimentaram-se já do corpo dos nossos ancestrais, então elas conhecem-nos profundamente. Lógico que ao conhecer-nos tão profundamente, elas nos vão trazer essa cura tão profunda também. E depois temos aquela parte que é a energia. E a energia, ela fala da personalidade da planta. E ela fala-nos do lugar onde está plantada. Ela fala-nos das qualidades a nível da temperatura, da umidade, porque todo o lugar onde ela está vai interferir na planta. Uma flor que está perto de, imaginem, de uma calêndula que está junto de ortigas, de orégãos, de rosmaninho, vai ser diferente de uma calêndula que está perto de rosas ou de alfazemas. Vai ter quase aqui uma composição diferente. E depois temos o corpo da planta, que é a parte mais densa, mas também a parte mais enraizante e mais estruturada da planta. É aquela que nos traz ali realmente a raiz. Portanto, estás a dizer que uma planta com determinadas características, num sítio, vai ter propriedades ligeiramente diferentes mediante o sítio onde está? Sim, sim. Porque está rodeada de outras plantas. E elas são uma teia, as raízes são uma teia que se interligam, que comunicam, que se escutam, que se nutrem. Ok? Então, isso se queres ter, por exemplo, uma planta com umas determinadas características, tu podes escolher plantá-la num determinado sítio para ter essas características, por exemplo? Ela vai manter sempre as características que deve manter. São pequenas influências, sim, só. Sim. A essência da planta está sempre lá. Ok, muito bem. Aproveito este pequeno interregno para... É o meu gato que está aqui a chatear um bocadinho. Tranquilo. Para trazer aqui à ordem do dia os nossos comentários. A Sónia Oliveira diz: linda, amiga, curandeira. Presumo que sejam pessoas conhecidas da nossa Sofia. Depois aqui à frente a Susana Fernandes diz: boa noite, ensinamentos de cura, que bom, amiga. A Patrícia Matos deixa também 2 coraçõezinhos e, como não podia deixar de ser, uma flor. Depois a Cláudia Oliveira deixa aqui 3 coraçõezinhos. Depois temos também a Márcia Andreia, que diz boa noite, lindo, adoro, e umas flores e etc. Depois temos também a Cláudia Oliveira, que vem de novo dizer adoro, minha Sofia. Depois ainda a Carla Silva, que diz palavras sábias. Eu aproveito para lembrar a todas as pessoas que nos estão a ver que a Sofia Brandão, no caso de quererem saber alguma questão relacionada a alguma planta ou até alguma pergunta específica, podem colocar e a Sofia está disponível para responder. Voltando então aqui ao que estávamos a falar, há bocadinho falavas de 3 vias fundamentais, o espírito, o corpo e depois outro aspecto que entretanto me escapou. A energia. A energia. E depois mencionavas também a personalidade da planta. O que é isso? Uma planta tem personalidade? Sim, não. Eu mencionava que a energia da planta vai trabalhar com a nossa personalidade, sim. Ok. E fala da personalidade da planta. Se ela está rodeada de outras plantas, vai ter uma personalidade. Se aquela que está naquele lado vai ter outra personalidade. Era aquilo que eu falava de ela estar rodeada de plantas diferentes. A mesma flor, não é? Ter à sua volta, isso vai interferir na sua personalidade, sim. Então, imaginando, por exemplo, que, e sobretudo nos tempos atuais, imaginando que uma pessoa se encontra com num momento um bocadinho mais depressivo, mais esgotado, por exemplo. Alecrim. Ok, nem perguntei. O alecrim faz o quê para o estado, para o ânimo da pessoa? O que é que faz exatamente? Ele ajuda a trazer a energia, o ânimo, a alegria. Ela é uma planta que traz expansão.
Podemos usar o alecrim de várias formas, o alecrim como outra planta qualquer, tá? Em chás, infusões, decocções, tinturas, macerações. As tinturas são um tema que me apaixona muito. As tinturas, se posso falar, sim? Sim, o que é que são tinturas? Era o que eu ia perguntar agora. As tinturas, elas têm como propósito extrair os princípios ativos da planta, bem como os óleos que estão presentes nas plantas, sim, os óleos voláteis, para que através deles o nosso corpo possa absorver determinadas características que precisa. Então, esta extração é feita através de álcool, e quando é feita através de álcool fica muito poderoso, é concentrada para que depois possamos consumi-la diluída em água, ok? Através de gotas durante um período de tempo. Quanto mais tempo nós trabalharmos com uma planta, mais cura e mais conexão vamos ter com essa planta. Por isso é que para a preparação de uma tintura também nós nos devemos conectar previamente com a planta antes de a colher. É fazer a escuta, fazer amor com a planta, vai meditar com ela, até que ela se permita ser colhida. Tá bem? E perceber, sim, se ela pode ou não ser colhida, se vamos interferir no trabalho que ela está a fazer naquele solo. Então, o objetivo numa tintura é que as plantas fiquem banhadas com álcool. O álcool extrai e preserva as qualidades das plantas, garantida assim que possamos utilizar, por exemplo, plantas fora da época. Ok? Se eu preservar, eu colho uma ortiga, eu gosto muito da ortiga, se eu colho uma ortiga agora, vou secá-la, vou colocá-la em tintura, em álcool, vou fazer uma tintura, aquilo vai preservar para sempre aquela planta, ok? Para sempre, ok? Há tinturas que podem passar de gerações. Nem todas as plantas resistem a uma secagem, tá bem? Dependendo do clima. Antigamente as plantas elas eram secas nos borralhos, mas em zonas muito úmidas ter plantas secas é um grande desafio. Sofia, por causa desculpa, eram secas nos borralhos, o que é isso? Sim, nas fogueiras, perto das lareiras. Ok. Não, me perguntei porque não sabia, desculpa. Pronto. Sim, tudo certo. Então, por causa da umidade, elas podiam ganhar mofo. Então, as tinturas elas são usadas para guardar as propriedades medicinais das plantas até fora da época, como eu estava a dizer, como a ortiga, o cardo mariano, o sabugueiro, que têm propriedades que são úteis quando a planta não está disponível, ok? Aquela planta vai florir agora, mas ela vai fazer sentido ser usada noutra altura. Então, quando ela não está disponível, nós temos lá a planta preparada para ser consumida. O álcool, ele banha a planta, extrai os óleos voláteis, extrai as propriedades bioquímicas, preservando-as, porque para os antigos alquimistas, o álcool representa o espírito do fogo, e o espírito do fogo é aquilo que preserva a vida. Por exemplo, o calor do borralho, da lareira, permite que a gente se mantenha quentinho, não é? Então é o que ele vai permitir, que a planta se mantenha ali sempre quentinha. O fogo, ele traz vida. Então o espírito do fogo tem um valor muito importante nas antigas culturas, desde o Neolítico. Está bem? Ok. Eu achei interessante uma coisa que acabaste de dizer, o álcool representa o espírito do fogo. Num certo sentido, o herbalismo também é um processo alquímico com a planta, ou seja, perante aquilo que descreveste, extrair as essências das plantas e as suas características e depois usá-las na nossa vida prática, sobretudo para o nosso bem-estar, é de certa forma também um tipo de alquimia? É a alquimia, sim. O álcool, medicinalmente, surge-nos como o espírito
do fogo que ao mesmo tempo extrai, contém e preserva. Ok? É nesse sentido. Extrai, contém e preserva. Por isso é que a tintura dura uma vida. Também a tintura, quando preservamos e extraímos os princípios ativos e os óleos voláteis de uma planta, através do álcool, nós vamos conseguir ter acesso a princípios ativos e a óleos que muitas vezes se perdem quando nós fazemos uma decocção, um chá. Esses princípios ativos vão se perdendo, porque muitos deles podem, como o caso da ortiga, por exemplo, que é rica em minerais e vitamina C. A vitamina C, ao ser fervida, ela vai ser perdida. Então, numa tintura, ela não é perdida. O ideal é mesmo ser feita uma tintura para que se obtenha o máximo de todas as propriedades que ela tem para nos oferecer. Então, podemos fazer tinturas com álcool, ok? Aguardente, porém existem outros 2 elementos que podemos substituir o álcool, que é salientando que uma pessoa que teve problemas de alcoolismo não convém, não é, que tome uma tintura. E as crianças também não. Então podemos usar o quê? Glicerina ou então vinagre para pessoas que têm esta sensibilidade ao álcool e que não podem tomar de todo nada com álcool. Mas o vinagre aí, por exemplo, seria então, por exemplo, o vinagre de maçã, por exemplo? Por exemplo, sim. Ok. Também é uma forma de herbalismo, nós podemos fazê-lo em casa. Sim. E fazer uma tintura para dar a uma criança, por exemplo, tem mesmo que ser com a glicerina ou com o vinagre, está bem? E é bom colocá-la em água bem quente. E vamos deixar ao ar para ela esfriar à temperatura ambiente para depois poder ser dada. O álcool tem também a função de aquecer o corpo, tornando-se também aqui um ativador da circulação. Ok. Eu queria voltar... As tinturas têm um tempo de maceração sempre, ok? As tinturas ou a preparação de um óleo. Ok. E esse termo que usaste agora, maceração, isso é o quê? É um tempo... É o tempo em que as ervas, não é, ficam dentro do óleo ou da água ardente para depois ser coado, para depois ser distribuído por frasquinhos para podermos consumir. E normalmente ficam com cores muito bonitas, dependendo da planta que é usada, fica com cores bonitas e com cheiro a terra. É delicioso, é um trabalho muito, muito interessante e delicioso, é muito meditativo, é muito enraizante e depois todos os aromas envolventes. Ok. Eu queria voltar atrás para repescar aqui alguns aspectos que achei interessantes. Desde o início que falaste que, por exemplo, nós queremos escolher uma planta, vamos ter com a planta, mas pedimos-lhe licença, se não foi os termos que usaste, mas vais corrigir. Pedimos permissão, foi para pedir permissão, penso eu, à planta para acolher. Para quem não está habituado a estas lides, como é que comunicamos com uma planta e como é que sentimos a sua resposta? Fazendo essa escuta sensível, mas isso é um trabalho que se vai sentindo, que se vai nutrindo. Tu como é que consegues essa resposta? É a tua intuição. Quanto mais comunicares com a planta, pode não ser nem no primeiro dia, nem no segundo, nem no terceiro. Tu tens que ir lá conversar com ela, olhar para ela, cheirar, tocar e ir percebendo, ok, ela deixa-se colher. Ela às vezes não se vai mesmo deixar colher porque tu não vais conseguir arrancá-la, então não tens que tirar dali. Ela tem que ficar ali, ela é necessária ali. Está bem? E como ela vai doar a ti, toda a doação, não é, merece uma retribuição. É uma troca de energias. Esse era o outro aspecto que eu queria questionar. Depois falaste nisso de fazer uma doação, de fazer uma dádiva. Explica isso melhor. De fazer uma dádiva como assim? Gratidão.
aquela planta vai se doar a ti e tu vais agradecer porque ela vai te curar. Quanto mais tu te conectares com ela, mais gentil fores com ela, mais gentileza ela e mais cura ela te vai trazer. Está bem? É um trabalho de profundo respeito e reverência. Tu estás a tirá-la do lar dela, da casa dela, tu estás a trazê-la da terra. Mas isso estamos a falar de consciência espiritual, mística, religiosa, por exemplo? Espiritual. Ok. Sim. Um outro aspecto que eu achei interessante também foi o facto de, pelo que percebi, nós podemos usar uma erva para de diversos fins, não é? E de diversas formas. Quando falavas ali há bocadinho, por exemplo, da ortiga, que ao fervê-la ela perdia, creio que Vitamina C. a vitamina C. Primeiro, achei engraçado porque eu não sabia que a ortiga tinha vitamina C. Ela é extremamente mineralizante, é uma das plantas mais ricas de toda a Europa, é uma das minhas grandes paixões. Mas a ortiga, eu estava aqui a pensar, a ortiga será o quê? Uma espécie de planta estimulante, por exemplo? A ortiga, assim, ela causa urticária, ela ativa a circulação, ela é uma planta com espinho, logo ela abre caminho, está bem? E Desculpa. a ortiga É uma planta com espinho, abre caminho, ela ativa, está bem? Ela desbrava, ela é uma pioneira. A ortiga, ela começa a aparecer no final do verão, início do outono, e começa a aparecer com o calor, com o início da primavera. Elas agora estão cheias de sementes, cheias de flor nessa fase, porque estão a deixar que aquilo que vai ser a sua descendência para o próximo ano, ou daqui a 2, 3 anos, dependendo do seu ciclo ou do terreno onde ela está. Por exemplo, um solo que precisa de cura, que precisa de mineralização, ele vai parir uma ortiga para se curar. Okay? A ortiga é considerada um superalimento porque ela é rica em sais minerais, é principalmente muito rica em ferro para mulheres com questões de anemia. A ortiga é uma grande aliada nesse sentido. Ela é uma potente desintoxicante dos nossos rins, do nosso fígado, ela apoia imenso no nosso sistema adrenal, mas ao mesmo tempo ela também vai nutrir, sendo ela rica em minerais, sendo ela rica em ferro, em vitamina C. Por isso é que ela também é um superalimento, porque o ferro, para ser absorvido, ele necessita de vitamina C. Então ela é um 2 em 1. Ela tem o ferro e tem a vitamina C. Então vamos estar a apoiar o nosso sistema imunitário e muito. Okay? A ortiga, ela tem esta grande função na terra que geralmente, como eu estava a dizer, ela vai parir uma ortiga que é vista como uma erva daninha, não é? Normalmente a ortiga é vista como uma erva daninha que cresce por todo lado, mas ela cresce para fertilizar a terra. A terra vai parir uma ortiga para se enriquecer em minerais. Tá? Ok. Sofia, então, por exemplo, se nós quisermos consumir ortiga para ter essas propriedades todas, para absorvermos de alguma forma essas propriedades todas benéficas, quais são as formas mais corretas, por exemplo, de consumir uma ortiga? Além da tintura e do chá, podemos consumi-la nas sopas, é perfeitamente comestível. Podemos fazer um esparregado de ortiga, ela é comestível, está bem? Podemos colocá-las sim, sopa de ortiga. Mas não vai perder propriedades ao ser cozinhada? Não. Então, em vez, por exemplo, de usarmos uma nabiça para fazer sopa, podemos usar ortiga? Sim, podes usar tudo. Engraçado. Sim. Olha, temos aqui a Andreia Nunes a desejar-nos também boa noite e depois temos a Vera Brandão que tentou dizer qualquer coisa, não conseguimos ver, e temos a Vera Veritas Dalma a deixar 3 coraçõezinhos verdes. E entretanto, eu queria questionar o seguinte: o herbalismo só trata de plantas? Só estuda, só... Sim. Sim, essencialmente plantas, sim. Ok.
Então, por exemplo, para quem é vegetariano, imagina que ou quem está a tornar-se vegetariano, que tipo de plantas e vegetais é que aconselhas para que a nutrição do corpo seja equilibrada, por exemplo? As folhas verdes são essenciais. Tudo que for folha muito verde é essencial. Está bem? Ok, tudo folha verde. Okay. Sim. Nós temos à nossa volta, por exemplo, nos nossos jardins, muitas ervas que crescem espontaneamente, que nós nem damos muito valor àquilo e que são tão ricas e que nos fazem tão bem, que é, por exemplo, a tanchagem. Eu não sei se vocês sabem o que é. Eu acho que posso ter aqui uma. Não sei. Não estou a ver. A tanchagem, ela é uma planta que cresce espontaneamente nos nossos jardins, nos nossos quintais. Ela é aquilo que os coelhinhos comem. Elas têm umas folhas verdes, têm uns veios. Ok. Sofia, desculpa. A tanchagem ela é uma é anti-inflamatória, analgésica, ela é rica em vitamina C, ela tem imensas propriedades, ela é essencial tanto para homens como para mulheres. Eu estava a tentar encontrar, mas eu não sei. Ela é rica em cálcio também e outros minerais. Sofia, deixa-me colocar-te uma questão que não tem muito a ver com o que estamos a falar, mas está relacionado. Eu depois de ter falado com o senhor a quem comprou ervas naturais para os chás, descobri uma coisa muito gira que o senhor me explica sempre que eu lá vou, o senhor Porfírio do Pinheiro da Bem Posta. Eu conheço. Ele mostrou-me uma folha de uma couve e disse-me... A tanchagem. Isso não é uma folha de corrijó? Isso mesmo, precisamente. Ok. Tanchagem. O seu chá trata de forma muito eficaz, por exemplo, infecções urinárias, gargantas inflamadas, aftas, gastrites, gripes, constipações, tudo aquilo destas épocas, afecções respiratórias, febres. Ok. Sim. E aquilo que eu te estava a contar era, o senhor Porfírio mostrou-me uma folha de uma couve e todos aqueles... Falaste em veios e isso fez-me despoltar essa memória. E ele dizia-me que aquelas ramificaçõezinhas, aquela central da folha da couve era como se fosse uma artéria e as outras ramificaçõezinhas era como se fossem as veias da planta, da couve. Quando tu falavas aí em veios, estavas um bocadinho a falar nisso ou não tem nada a ver? Sim, exatamente. Ela tem 7 veios normalmente, a tanchagem. Ok. Isso é como se fossem os canais centrais da circulação. Também é comestível, ok? Também é comestível. Toda a planta que dá para fazer chá é comestível. Ok. E o que é mais, no caso da tanchagem, por exemplo, acho que disse bem, por exemplo, tu falaste em questões de garganta, em infecções urinárias, é mais aconselhável usar através de chá, de infusão? Por exemplo, sim. Mas também podemos usá-la na comida. Há outra planta que ela tornou-se bem, se calhar nós não a valorizamos tanto, porque ela é bem comum, é muito usada, que é a camomila. Ela é simplesmente a matricária das plantas e ela é um bom exemplo de como as plantas foram subestimadas. Ela é uma erva comum e ela pode ser usada praticamente em tudo. A camomila, como sendo a matricária, é a grande mãe. Okay? Então, ela era usada em tudo porque a ação dela é imensamente diversificada. Ela é anestésica, calmante, é diurética, digestiva, é antibacteriana. Ela é uma planta com um espectro de ação muito grande. Okay. E ela é um bocadinho próxima da alfazema, um bocadinho. Okay. Ela ajuda também a trabalhar em simultâneo vários aspectos da nossa digestão, do nosso sistema hormonal, do nosso sistema emocional. Em muitas tradições alquimistas diz-se que
ela é a combinação, tão lindo, é a combinação do Sol com a Lua, porque ela tem o amarelo do Sol e a prata da Lua. Que giro, não sabia. Muito bom. Então é como se combinasse a energia da noite e a energia do dia, a energia feminina e a energia masculina, a sombra e a luz, ajudando a encontrar o equilíbrio em nós. E nós estamos hoje, não é? No tempo do equilíbrio, o equinócio da primavera, no calendário gregoriano, porque no calendário da roda do ano ou no calendário lunar ela vem chegando, ela não tem um tempo aqui estanque, ela vem, é uma travessia que vem acontecendo. Ok. Isto é uma à parte só. Não, mas interessante, eu estava aqui a pensar, por exemplo, as ervas também podem ser usadas para banhos de proteção, para banhos de energização. Isso é herbalismo, exatamente. Eu estou só a falar nas tinturas, nos chá, mas os banhos, as vaporizações, os banhos de assento. Banhos de, desculpa? Assento. O que é isso, um banho de assento? É um banhinho que eu costumo aconselhar às minhas mulheres, ou fazer com elas, e até faço a mim de vez em quando, em que enchemos uma bacia, uma banheira, que sentamos lá com a nossa planta e com a água bem quentinha e fica coberto até ao nosso ventre, tá? E ficamos lá a deixar que penetre em nós aquelas propriedades daquela planta e a deixar que ela faça o trabalho que tem a fazer. Normalmente tem recomendações específicas, mas isto é um banho de assento. Uma vaporização é diferente. Há um banco próprio para isso, um banco de vaporizações. Imaginem, é um banco normal que tem um buraquinho no meio, onde a mulher vai sentar ali, nua. Normalmente é bom que tenha um chale ou uma manta ou uma saia rodada comprida. Vamos colocar uma panelinha com água bem quente e com a planta, com a decocção lá, e o vapor vai penetrar na vulva, vai fazer um trabalho também com a mulher de cura, em vários níveis, sim. Também temos a fumigação, é muito parecido com a vaporização, só que a vaporização tem umidade, a fumigação é seca, é com carvão e com as plantas. Tem que também ter a mantinha ou a saia rodada a tapar para não perder o calor nem a propriedade da planta, para que tudo penetre em nós. Sim? Então, já agora, eu sei que és especialista do sagrado feminino, mas já agora para os homens, que plantas os homens podem usar para tratar, digamos assim, de alguma forma, o seu sagrado masculino? As mesmas, é igual. Sim, eu posso dar algumas dicas de algumas plantas. Imaginem, a cidreira, que é muito comum também, ela ajuda a tratar cólicas intestinais, enjoos, náuseas. Para as mulheres ajuda nas cólicas menstruais. Erva príncipe, que também é muito comum, ajuda nas dores de cabeça, é um calmante digestivo. Nas mulheres apoia na TPM, tensão pré-menstrual, ok? TPM. O hibisco, que é aquela vermelhinha quando está, ela ajuda no equilíbrio, é hormonal, é um anti-inflamatório, é um antibacteriano. A sálvia, que é tão gira, a sálvia, que é sã e alva, não é? Ela... Explica lá isso melhor um bocadinho só, por favor. Sálvia, ela é sã e a alva, ela é extremamente curadora e pura, não é? Purificante. Ela apoia também em cólicas menstruais, apoia é anti-inflamatória também. Temos também o cardo mariano, que é outra planta que eu admiro imenso, que eu gosto imenso. Ele está muito associado à devoção, está muito associado à fé, que é o que é necessário muitas vezes para algumas travessias da nossa vida. Então, quando nós queremos trabalhar aqui a nossa devoção, a nossa fé, é com o cardo mariano que vamos trabalhar. É daí que vem o nome? É daí que vem o nome, cardo mariano? Provavelmente, olha, boa questão, não faço ideia. Trabalho de casa.
casa. Ela é um forte desintoxicante também. Ok. Temos aqui a Clementina Faria a deixar-nos aqui uns corações e umas flores. A Estela Silva deixa-nos um girassol, um trevo e qualquer coisa. Para as mamás, o cardo mariano ele ajuda na lactação. Ele ajuda na potenciação. É fácil de perceber na potenciação de leite. Ele é usado nos queijos, né? Na feitura dos queijos usamos o cardo, então ele ajuda na lactação. O cardo mariano ajuda também na limpeza do fígado e ele ajuda-nos também a desempenhar as nossas funções metabólicas. Ok. Então é uma plantinha bem... Lembrem-me das mamãs, porque eu sei que a Estela é mamã, então... Ok. Temos também a Andrea Nunes a dizer que é um tema muito interessante e a manifestar a sua gratidão. Temos a Sónia Faria a deixar 3 coraçõezinhos. E temos aqui também a Vera Brandão a dizer que o alho ajuda muito na cura da candidíase. É isso mesmo. Nem de propósito, Sofia, eu recordo-me em miúdo que o meu avô materno consumia muita cebola e muito alho, e tanto uma coisa como a outra ele dizia que fazia muito bem na circulação. Esta ideia é real? É real, sim. É real. Faz todo sentido. Sabedoria ancestral. Que passa de boca em boca. Então, e aqui a questão levantada pela nossa querida Vera Brandão, de que o alho ajuda muito na cura da candidíase. O alho tem propriedades desinfetantes, por exemplo? Sim, tem anti-inflamatórias, antissépticas, desinfetantes. Ajuda na candidíase, sim, e para as mulheres que forem corajosas, não é? Quando estiverem com problema de candidíase, podem introduzir mesmo um dente de alho para essa cura e é quase instantânea a cura. Alivia imenso. Muito sim, bom. Ele depois vai sair. Tá bem? Já agora vou fazer aqui a ponte. Quem tiver o receio de introduzir o alho, o que é que pode fazer com aquelas caixinhas de fazer gelo, aqueles quadradinhos de fazer gelo, de levar o gelo ao congelador? Com óleo de coco, o sumo do alho espremido, congelar e depois retirar e introduzir esse óvulozinho. Ok. Até porque depois existem algumas plantas, e agora estava-me a lembrar do limão, mas há uns dias, por acaso, alguém comentou comigo uma planta qualquer que ajudava a tirar nódoas, por exemplo. Isto também é um bocado real ou é mais fantasia? Sim, nós podemos fazer detergentes através das plantas. Por exemplo, as geras, elas ajudam as geras, elas dão um bom detergente para lavar a nossa roupa. Sim, é possível. Shampoos, detergente para a roupa, tudo isso é necessário. Detergente para a casa, sim. Sim, é possível. Ok. Eu queria aproveitar também a ponte, fazendo aqui a ponte entre a intervenção da Vera a propósito do alho. Há bocadinho eu lembrei-me da arruda e agora vem o alho. Há plantas que são usadas também para afastar determinadas energias. Sim. Queres falar em algumas, muito rapidamente? Todas elas. A tramazeira. As vagas da tramazeira. A tramazeira há outro nome que eu agora não me consigo lembrar. Não me lembro, mas a tramazeira não é muito fácil de encontrar, mas ela é as vagas de tramazeira, e a tramazeira elas são usadas com um efeito espelho. Não um espelho para nos vermos o nosso reflexo, mas um espelho com o efeito contrário, virar o espelho para lá e mostrar que aquilo não é meu, isso é teu. Então ela é usada como um escudo protetor. Okay? Sofia, desculpa, estás a falar das vagas de tramazeira. Tramazeira? Não tem nada a ver com... Tem outro nome que eu não me consigo lembrar. Eu não me consigo lembrar do nome mais comum. Mas estás a falar de uma planta que parece que dá tremoços, mas é diferente. É uma vaga verde, não é? É um arbusto, não. Sim. Um arbusto? Sim. Ok.
Olha, temos aqui também... Temos outra que é muito interessante, que é a Pervinca. A Pervinca, que é a violeta das feiticeiras. Que eu posso tentar encontrar. A Pervinca, uma Pervinca menor. Há a Pervinca maior e há a Pervinca menor. Esta é uma Pervinca menor. A Pervinca... Para o outro lado, isso. Ela não dá para ver muito bem, ela é roxinha. E o que é que ela faz, Sofia? Ela ajuda a trabalhar na limpeza da memória, ok? Limpeza de memórias que a gente não queira ter. A memória, ela tem dois lugares. Ok. Sim, a memória, ela tem dois lugares essenciais, que são o lembrar e o esquecer. O lembrar e o esquecer, está bem? E então ela vai nos ajudar a libertar. Ela é uma planta é uma flor que vinga nos lugares mais inóspitos. Então ela prevalece e previnca, a violeta das feiticeiras, está bem? E ela ajuda-nos a resgatar memórias que são boas, ajuda-nos também a resgatar a nossa memória ancestral, a nossa via selvagem. E ela ajuda também, imaginem, ela ajuda a trazer clareza mental e a ver a verdadeira essência das coisas. Ela também, na nossa saúde, apoia-nos na prevenção do Alzheimer, ok? Ok, muito bom, muito bom. Olha, temos aqui a Fátima Rios a dizer que está a adorar, é um tema ótimo, és uma querida Sofia, portanto é para ti. Depois temos a Sónia Estrela, que eu não sei o que é que ela disse, não aparece. Temos olha a Sandra Silva, que passou aqui Sandrinha! a dar uma boa noite aos dois. Boa noite, Sandra. Temos também a Manuela Brasileiro a dizer boa noite aos dois, boa noite. Sofia, no entanto, todas as plantas devem ser utilizadas com alguma conta, peso e medida, não é? Não podemos, por isso, simplesmente pegar numa planta e fazer, por exemplo, há bocadinho falávamos falaste agora da Previnca. Imagina, tenho uma dor de cabeça, vou fazer um chá de Previnca, não funciona. Temos de saber um bocadinho para que é que cada planta serve, não é? Por isso é que quanto mais comunicarmos com a planta, quanto mais nos permitirmos tornar-nos bosque, fazer esta escuta sensível, sentir o cheiro, tocar, sentir o sabor, conversar, mais cura nos vai trazer, mais entendimento vamos ter, vamos nos tornar terra, e quanto mais profundamente estivermos ligados e ligadas à natureza, mais fertilidade vamos trazer neste sentido, está bem? É esta compreensão, esta conexão com o ciclo da terra, observar a natureza, usufruir das suas propriedades. Isto vai trazer este resgate desta sabedoria medicinal, desta sabedoria terapêutica das ervas, das flores, das sementes, das raízes, porque é possível usar as raízes também, ok? Também fazem parte da... O gengibre, por exemplo, é uma raiz. Não é? Exatamente. E é resgatar destes saberes, desde a antiguidade, das primeiras mulheres que mantinham mulheres e homens que mantinham esta conexão, esta comunicação profunda com a Mãe Terra. E nós temos esta herança em nós. Quanto mais nós formos tendo este contacto, mais vamos percebendo que ela está aqui. No fundo é um resgate, ok? Nós herdamos isto e esta arte é milenar. A arte de curar pela natureza, ela é milenar. E eu acho que mais do que nunca está na hora de resgatar este saber. Mais do que nunca nós temos que nos prevenir, não é? Atuar na prevenção. Mas, Sofia, aproveitando aqui o comentário da nossa querida Sandra Silva, que diz, meus queridos, um abraço imenso. Essa questão do resgatarmos e do voltarmos a ter essa consciência da nossa íntima conexão com a natureza. De voltar à terra, não é? Agora muito, muito colocado em voga pela prática dos abraços às árvores, foi algo que se foi perdendo ao longo do tempo, não foi? Sim, mas devemos nos lembrar que nós temos séculos de não convivência com a natureza, mas temos milénios de convivência com ela. Isso é uma grande diferença. Temos séculos de não convivência com a natureza, com a terra viva, mas temos milénios de convivência com ela. E é muito maior.
E é aí que nós temos que nos agarrar, não é? De ouvir a terra, de ouvir também o nosso corpo, de respeitar cada processo, não é? De perceber que para chegarmos a uma primavera temos de atravessar um inverno, temos de saber largar a flor, não é? Porque é assim, a árvore, por mais bonito que tenha, por mais bonita que seja a sua flor, ela vai ter que alargar para dar o fruto. Portanto, nós somos cíclicos e as plantas também são. Claro que sim, por isso é que quando nós nos conectamos e percebemos esta ciclicidade da Terra, honramos e respeitamos toda esta sabedoria, esta ciclicidade da nossa mãe, deste chão de onde viemos, mais nos vamos conhecer também, mais vamos respeitar e conhecer o nosso processo, mais vamos cuidar de nós e vamos ter este lugar de pertença e de presença, que no fundo é a maior cura que nós podemos ter, porque é dilacerante não ter este lugar. Então, o espírito das plantas, ele vem até nós em forma de cura e de harmonização, sempre sem esquecer que nós somos seus vindouros, nós descendemos deles. Está bem? Mas essas práticas e e essa conexão, a determinada altura, há bocadinho falavas ali, mesmo no início do programa, falavas na Idade Média. Na Idade Média, sim, na época medieval. Sobretudo nessa altura, toda esta prática e toda esta sabedoria que aqui a nossa Sandra Silva veio mencionar, honrar a sabedoria ancestral, já há bocadinho falavas nisso, nessa altura foi subvertida a um misticismo diabólico, né? E de lá para cá não se arrepiou muito o caminho dessa rotulagem da altura, pois não? Por isso é que nós temos que já? Sim, aos pouquinhos, sim. Por isso é que nós temos que ir tecendo a teia e desbravando caminho, abrindo caminho como a ortiga. E quanto mais nós formos tecendo um fio da teia e conectando com o outro, não é? Mais vamos desmistificar e trazer aqui a verdadeira essência, a verdade, o limpar essa má visão, trazermos realmente aqui a visão primordial. Quando tu dizes primordial, queres dizer o quê? O regresso às origens? Sim, à raiz, não é? E como é que nós nos separamos, o termo se calhar não é mais próprio, mas como é que nós nos distanciamos, se calhar é melhor, como é que nós nos distanciamos daquela ideia de, por exemplo, tenho uma dor de cabeça, vou tomar um Benuron. Como é que nós nos distanciamos deste mecanismo quase automático que nos foi criado e que nós hoje já nem foi tão criado, não é? Foi tão incutido em nós. Como é que nós nos distanciamos disso e tenho uma dor de cabeça, ok, qual é a ervinha que eu vou usar para, através, por exemplo, de um chá, atenuar ou fazer dissipar este sintoma? Tem que ser um trabalho de estudo e de escuta, não é? Porque no fundo há pouca literacia sobre isso. Okay. E quem estiver interessado em saber mais, quais são os meios... falar comigo. Ok, é lícito. Ok, muito bom. Pode ser. Ok, e como é que, já agora, quem quiser falar contigo, como é que chega até ti? Pumba. Através da minha página do Facebook, Instagram, não vou deixar o meu contacto de telefone porque não, mas podem enviar mensagens. Ok, então deixo-te o desafio. Deixo-te o desafio de depois nos comentários deixares então o link para a tua página para as pessoas saberem mais. Podem vir até ao Abrigo das Irmãs. Ao Abrigo das Irmãs. E onde é o Abrigo das Irmãs? Em Oliveira de Azeméis. Okay. Quem for aqui pertinho, é um local muito acolhedor, onde fazemos coisas muito giras. Publicidade. No final temos de falar. Tem que aproveitar. Olha, Sofia, temos aqui novamente a Vera Brandão a dizer-nos que depois o meu jardim passou a ter todas as ervinhas plantadinhas, que agora mais parece um pequeno bosque. Temos a Sandra Silva também a rir-se bastante e a Sónia Oliveira a dizer: tenho saudade.
saudades do abrigo das Volta. irmãs. Olha, Sofia, já escutámos uma hora de conversa, se calhar ainda muito havia por falar. No entanto, foi um prazer ter-te aqui à conversa connosco. Igual. A Sónia Faria Obrigada. diz que o Abrigo das Irmãs é um local muito acolhedor. E penso que pronto, falámos de tudo um bocadinho, se calhar podíamos ter falado um bocadinho. Quero publicamente deixar-te o desafio para voltarmos a este tema mais à frente. Carla Silva diz, sem dúvida, um lugar sagrado. E agradecer-te imenso pela disponibilidade e por esta partilha de saberes. Muito grata. E recordar, portanto, quem nos esteve a ver e quem nos vai ver, uma vez que o programa vai ficar na minha página, disponível para sempre, não é? Que pode, através dos comentários, chegar à fala também comigo ou com a Sofia também, e saber mais e deixar like no vídeo, que é sempre bom. E gratidão a quem nos acompanhou, a quem comentou, a quem vai acompanhar e comentar. Sofia, muita gratidão por teres estado connosco no Good Vibes, e quero-te lançar um desafio final, que é deixares uma mensagem a que tu entenderes, que seja premente. Então vou aproveitar este tempo que nós estamos, que é o tempo de equilíbrio, equinócio da primavera, de Ostara, que saibamos celebrar todas as estações em nós, todas as travessias, que saibamos viver com intensidade o dia e a noite, e perceber que umas vezes têm a mesma duração e outras não, e isto é que é o equilíbrio. Umas vezes a mesma duração, outras vezes a duração necessária. Então que saibamos despertar deste longo repouso que foi o inverno, e vestindo-nos destas cores primaveris, porque agora a terra verdifica. Então vamos nos permitir verdificar para florir e trazer aqui um jardim cheio de cores à nossa vida, está bem? Mas também que nos permitamos depois deixar cair as flores, para elas se tornarem chão e chegar o negro, que é tão fértil, e vivamos assim nessa ciclicidade. E não se esqueçam que o ovo deste festival é o símbolo primordial, então quando for necessário que voltemos ao ovo, sim, para renascer. Muito bom. Já agora, que ervinhas podemos usar nesta fase de, deixa eu ver se eu não digo asneiras, de travessia entre o outono e a primavera? Por exemplo, através de chás, que nos ajudem de alguma maneira... Há uma ervinha que é muito usada agora, que é a azeda. Azeda? Sim, ela é comestível. Dá para usar assim para pôr no nosso leite e fazer um leite muito primaveril para esta travessia. Temos também o dente de leão, ok? Estas florzinhas amarelas. Sim, senhor. Muito bem. Trazem o sol. Pronto, é como o girassol que se vira para o sol. Sim. Não é? Ok. Sim. Pois bem, então desejo a todos uma grande... Há uma planta que, desculpa, agora tenho que dizer, sim. que nos ajuda a trabalhar os lutos, como falaste no inverno, não é? Ajuda-nos a trabalhar os lutos, que é o azevinho. A conexão com essa árvore ajuda-nos a isso, está bem? Não é para consumir, que isso tem muito que se lhe diga, mas conectar, abraçar o azevinho ajuda a trabalhar lutos. Então é só fazer a escuta sensível, tá? Ok, muito bem. Então, eu mais uma vez quero agradecer a tua presença, a presença de todas as pessoas que nos acompanharam, que comentaram e as que vão ainda comentar e ver o programa a posteriori. Assim como quero deixar também uma mensagem de esperança, de inspiração para todos.
seja qual for o momento que estivermos a viver, por vezes ir até ao bosque, brincando com o tema de hoje, indo até ao bosque, até à floresta, tocando uma planta, tocando uma árvore, falando com a natureza, porque no fundo também será uma comunicação connosco. Podemos equilibrar-nos, podemos regressar ao lugar de pertença, como dizia a Sofia há bocadinho, e serenarmos um bocadinho em épocas de mais aperto emocional ou maior desequilíbrio, seja ele de que forma for, porque a Terra é a nossa origem, não é? Ok. Sofia, um grande bem-aja pela tua participação. A Terra, nós somos da Terra, mas pronto, somos uma partezinha muito grande dela, não é? Ok, pronto. Uma boa noite a todos, gratidão pela vossa presença e até domingo às 21h15 para uma nova edição do Good Vibes. Boa noite, Sofia, boa noite a todos. Sim, tchau, tchau. Uma boa semana.